sacrifício em louvor do Teu nome. Abençoa, Pai, todos aqueles que puderam ofertar nessa noite. Abençoa também aqueles que não puderam e aqueles que ainda não compreenderam. Que o Senhor possa trazer pelo Teu Espírito discernimento, para que todos nós possamos participar da bênção que é doar, que é contribuir com aquilo que o Senhor está fazendo na terra. Nós te agradecemos e pedimos a Tua multiplicação sobre aqueles que ofertaram, Pai. Pedimos a Tua semente sobre aqueles que não puderam ofertar, a Tua graça sobre aqueles que ainda não compreendem, mas que em tudo isso, Pai, venha trazer glória, louvor e honra ao Teu nome. Que nós possamos realizar, Pai, todo o projeto que o Senhor tem para nós, para a glória de Jesus. Amém. Se você quiser trazer, fica à vontade, em nome de Jesus. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar sua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Aleluia. Glória a Deus. Alguém gostaria de dar um testemunho nessa noite? De falar sobre algo que o Senhor tem feito? Nossa, estava todo mundo animado. Louvor, o pessoal não vê lá de casa, mas estava. Mas amém. Então vamos para a palavra de Deus. Vem para cá então, quem vai trazer a palavra é a Thaís. Vem para cá, Thaís. Você pode receber ela com alegria? Já aproveita, estende sua mão para cá. Vamos orar por ela. Senhor Jesus, nós queremos abençoar a sua filha e tudo aquilo que o Senhor já ministrou ao coração dela. Que o Senhor use a boca dela, Pai. Gestos, sentimentos, pensamentos, desejos, vontades, todas as expressões dela, para glorificar o Teu nome nessa noite. Continua falando conosco por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, boa noite, a paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E eu queria pedir para que os irmãos tivessem um pouco de paciência comigo. Eu não sou o pastor Flávio. Eu não estou acostumada a vir aqui, a ministrar, então que você possa ter paciência e que o Senhor possa me ajudar em nome de Jesus a colocar de forma clara e objetiva para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Glória a Deus. Bom, eu vou começar contando algo que começou a acontecer comigo do início do ano para cá. Eu estava orando no começo do ano e o Senhor me falava uma palavra, Ele me falava sobre oferta extravagante, sobre adoração extravagante, sacrifício extravagante. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, o que o Senhor está querendo falar com isso, o que Ele quer com isso. E aí no começo do ano, né, as pessoas fazem muitos jejuns, muitas, né, coisas para o Senhor, e aí via jejum de cá, jejum de lá, e orando não sei quantos dias, e falei, Senhor, será que é isso que o Senhor quer, né? O Senhor quer que eu me mova em algum propósito desse, de jejum, de oração? O que o Senhor quer com isso, com oferta extravagante, com dar uma oferta extravagante? E aí, eu descansei no Senhor, eu orei para o Senhor, falei para o Senhor me revelar aquilo que Ele queria. E aí, mais ou menos umas 3, 4 semanas, acho que umas 3 semanas, o Senhor começou a falar comigo sobre amor. E o Senhor começou a encher o meu coração
daquela palavra, daquela passagem em que ele fala que os únicos 2 mandamentos, né, os 2 principais mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o Senhor começou a me trazer várias coisas, às vezes passagens, às vezes situações, às vezes ministrações, às vezes trechos de coisas que eu via na internet, falando sobre o amor ao próximo. E eu fui entendendo que esse sacrifício extravagante que o Senhor estava dizendo, estava se referia a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E depois a gente vai ler aqui, a palavra de Deus é clara e ela diz que se nós não amarmos ao próximo, como podemos amar a Deus se nós não amamos ao nosso próximo? Se nós não conseguimos amar ao nosso irmão, que é quem vemos, com quem convivemos, com quem estamos no dia a dia, como podemos amar a Deus? E ele fala que somos mentirosos, quando dizemos que amamos a Deus, mas não amamos o nosso irmão. E desde ontem eu estou com isso no meu coração, e eu orei, perguntei ao Senhor, e o Senhor falou, não, compartilha aquilo que eu coloquei no seu coração para a igreja. E aí eu queria compartilhar com vocês, eu vou ler alguns trechos da Bíblia, só para não ficar nas minhas palavras, e depois a gente vai conversando juntos, amém? Primeiro eu queria ler lá em Mateus 22, a partir do verso 34, que é quando Jesus vai, aqui na minha Bíblia, o título está escrito, mandamento mais importante. E aí, na minha versão diz assim, sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Então, eles ficavam a todo momento tentando pegar Jesus em algo. E aí, um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta, mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu, ame ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Então, Jesus diz aqui que o segundo mandamento é igualmente importante ao primeiro. E o segundo é ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Até aqui. E o Senhor começou a falar ao meu coração como o nosso amor se esfriou. Como a gente não se preocupa mais, como isso não tem valor, mas ao mesmo tempo ele começou a me mostrar o quão isso é importante, o quão a gente está perdendo isso, e isso é o princípio do Evangelho. Se a gente não ama o nosso próximo, não temos como amar a Deus. E hoje, irmãos, o falar, não, eu amo a Deus, não, eu amo o meu próximo, não é a mesma coisa que o demonstrar, que o fazer, que o agir. Às vezes a gente fala, mas a gente fala só da boca para fora. Paulo, lá em Romanos 12, ele vai falar assim, que a gente ame sem fingimento. Então, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente se acostumou com essa palavra amor. A gente se acostumou e a gente acha que é normal, que é isso que a gente já faz. Mas, na realidade, a gente só tem se esfriado cada dia mais, a gente só tem levado a vida cada dia mais da nossa maneira. Eu amo o meu irmão, mas do meu jeito, da minha forma, da forma como eu quero, da forma como eu desejo. E não é isso que Jesus nos pede. Ele pede para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Mas o que a gente tem visto é as pessoas cada dia mais se degladiando, cada dia mais ásperos, cada dia mais sensíveis. A gente não pode hoje falar nada que outra pessoa já retruca. A gente não pode fazer nada que outra pessoa já acha que a gente está fazendo para ela. E isso, irmãos, vai nos enchendo. E essa é a forma do mundo de ver. E aí você pode estar falando assim, Thaís, mas não tem como eu amar. Às vezes eu não conheço a pessoa, às vezes... Não, tem como amar sim, porque a gente ama por uma escolha. A gente decide amar por uma escolha.
E depois a gente vai ler mais aqui na frente, lá em 1 João. Depois eu vou ler com vocês. Mas antes eu queria falar mais sobre como o nosso comportamento é hoje. E então hoje a gente está assim, a gente banalizou o amor. Nós não aceitamos mais que as pessoas falem alguma coisa para a gente. Nós não nos importamos às vezes. As pessoas falam assim: nossa, está acontecendo tal coisa com a pessoa. A gente, tá, tudo bem. Às vezes a pessoa está precisando que você ligue para ela, que você faça uma oração por ela, que você pergunte se ela está precisando de alguma coisa, mas para a gente virou normal. Hoje você liga o jornal, só passa tragédia. Ninguém se compadece mais com nada. E até dentro dessas semanas em que o Senhor estava falando de amor comigo, sobre o amor dele pelas pessoas, sobre como ele nos amou e como isso tem que refletir aquilo que a gente sente pelos nossos irmãos, como a gente tem que receber. Eu não sei se vocês separaram, mas a gente escutou uma música. Eles ministraram uma música que é aquela que o Senhor, o nosso orgulho nos tirou do jardim. E aí fala assim: pois o amor, ele não se compra, nem se merece. O amor se ganha e de graça o recebe. E isso é o que Jesus fez por nós. Isso é o que Deus fez por nós. Nós não merecíamos e nós recebemos um amor infinito. Só que a nossa comparação para com o outro não é a mesma. Com o outro a gente quer que ele mereça o amor. Ah, mas o fulano fez tal coisa comigo, por isso que não tem como amar esse irmão. Como que você está precificando o amor desse irmão, se você recebeu de graça o seu? Como é que você quer que o amor do seu irmão seja por merecimento, se o seu amor para com Cristo não foi por merecimento? Se nós não merecíamos a graça? E a gente acha normal, irmãos. A gente acha normal. E eu falo a gente porque eu sou assim. A gente já banalizou. Ah, mas fulano, não dá. Às vezes pessoas da nossa família, que a gente tem problemas, que a gente não consegue resolver, mas que a gente faz a nossa justiça própria. Mas ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo. É nossa justiça própria. E a Bíblia ainda fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia para o Senhor. Então a Bíblia fala que nós temos que amar, independentemente do que aquela pessoa fez. A Bíblia nos ensina que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. Que a gente tem que caminhar 1 milha a mais com aquele irmão. É isso que vai falar em Mateus também. Mas a gente não observa isso, a gente não se atenta a isso. A gente faz a nossa justiça, a gente faz do nosso jeito. Agora, para com Deus, ai Senhor, obrigada pela tua misericórdia. O Senhor me ama sem merecimento. Agora, para com o irmão, não, mas ele fez isso comigo. Não, aconteceu aquela outra coisa ali. Então, a gente precifica o amor do irmão. A gente não dá o amor porque estamos colocando um merecimento. A gente quer que o irmão mereça. Só que a gente não mereceu o amor de Cristo. A gente não mereceu o amor de Deus. E a palavra vai falar exatamente isso. A palavra também explica quem é o nosso próximo. Lá em Lucas, eu não vou ler toda a passagem porque senão vai ficar muito longa, mas lá em Lucas 10, 25, conta a parábola do bom samaritano. Parábola não, acho que é a história, né? Do bom samaritano. E essa história do bom samaritano, Jesus está explicando quem é o nosso próximo. Então, conta a história falando que primeiro passou um sacerdote, porque bateram no homem e largaram ele na rua, todo estrupiado. E aí passou um sacerdote, o sacerdote desviou para o outro lado da rua e passou batido. Passou um levita, o levita fez a mesma coisa, passou e não socorreu o homem. Passou um samaritano, que era inimigo do povo judeu. Inimigo. Judeu e samaritano se odiavam. Mas o samaritano passou e acolheu aquele homem. Colocou óleo nas feridas dele. Colocou vinho, tratou, enfaixou, cuidou, levou para o hospital, para a hospedaria,
pagou aquilo que precisava. Sabe, essa parábola do samaritano, ela nos ensina que esse irmão samaritano, por mais que eles tivessem diferenças, por mais que um não concordasse com o outro, esse samaritano nos mostra que, independente das nossas diferenças, independente de eu pensar B e a Lívia pensar A, independente das nossas diferenças, nós somos irmãos em Cristo. Precisamos nos amar independente das nossas diferenças. E a gente fica colocando, irmão, a gente fica colocando as nossas expectativas no irmão. Só que se você colocar as suas expectativas em mim, desculpa, eu vou falhar. Se você colocar as suas expectativas na minha pessoa, eu vou falhar, eu vou errar. E aí você vai se frustrar. Mas se você colocar as suas expectativas no Senhor, se você entender que o Senhor já fez tudo por você e que você precisa me amar, através do que Cristo fez, as coisas seriam muito mais leves, muito mais fáceis. O problema é que a gente olha de forma muito natural e a gente não consegue olhar de forma espiritual. A gente olha as situações no natural e é normal. Assim, inicialmente, dependendo da situação, dependendo do que aconteça, é normal a gente imediatamente querer revidar, querer nos vingar, querer fazer com as próprias mãos. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Deus, quando a gente conhece o caráter do Senhor, a gente fala, não, o Senhor, mesmo eu não merecendo, mesmo eu sendo falha, eu tendo defeitos, eu fazendo tudo errado, eu desobedecendo ao Senhor, porque muitas vezes o Senhor fala, eu desobedeço, mesmo assim, Ele entregou o único filho que Ele tinha, Ele deu o melhor que Ele tinha, Ele nos amou, porque a Bíblia fala que Deus nos amou, de tal maneira que deu o seu único filho para nos salvar. E até me perdi no que eu ia falar. Eu ia falar alguma outra coisa, mas já passou. Amém. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Como eu falei. Ai, Thaís, mas muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente ora de forma natural, mas a gente precisa começar a olhar, irmãos, de uma forma mais espiritual. A tirar um pouco natural, porque se eu ficar só olhando para você de forma natural, consequentemente eu vou me frustrar. E aí, lá em 1 João, eu queria ler 1 João, se vocês puderem um pouquinho mais para frente aí. 1 João 4, 7. Primeira João 4, 7. O título da minha Bíblia fala assim, ó, Deus é amor. E aí começa assim, amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único Filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Por isso que eu falei daquela música que fala, o amor não se compra, não se merece, o amor se ganha de graça, recebe, porque aqui fala, é nisso que consiste o amor. Não em que a gente ame a Deus, mas em entender o quanto o Senhor nos amou e como Ele nos amou. Porque entendendo o quanto o Senhor nos amou e como Ele nos amou, que é graça imerecida, que é favor imerecido, a gente também vai olhar para o outro de uma forma mais condizente com a palavra de Deus. A gente vai olhar para o outro de uma forma em amor. A gente vai olhar para o outro sabendo, não, eu também tenho falhas. Talvez não a falha que você tenha. Eu tenho falhas, talvez não as falhas que vocês tenham. Mas eu tenho falhas que podem ser diferentes das de vocês. E talvez essas diferenças é que fazem com que a gente tenha atritos, né? Aquilo que eu tenho de falha é o que você não tem, e talvez o fato de você não ter é por isso que você olha para mim e fala, não, isso não pode acontecer. Só que nós precisamos aprender a olhar o outro como o Senhor nos olha. A gente precisa aprender a amar o outro como o Senhor nos ama.
Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permaneceremos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Amém? Então, aqui, João, ele está explicando que Deus é o próprio amor. E ele ainda fala que, a partir do momento em que entendemos que o amor consiste em entendermos como Deus nos amou, é que iremos dar o amor ao outro da maneira correta. Então, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, conhecer o caráter de Deus, conhecer as Escrituras, conhecer o quanto o Senhor nos amou, para que a gente possa responder ao irmão da forma coerente, da forma como o Senhor nos chamou a amar o nosso irmão. Amém? E eu lembrei o que eu ia falar, mas agora saiu do contexto. Eu ia contar uma vez, mas eu vou contar mesmo assim. Uma vez eu estava com um problema no trabalho com um irmão. E nesse caso ele não era nem irmão em Cristo, tá? Porque não era uma pessoa convertida, mas era uma pessoa que trabalhava comigo. E pensa numa pessoa que gostava de me atazanar. Era essa pessoa. E eu já não aguentando mais, eu cheguei para a pastora Bruna e falei assim, Bruna, eu não aguento mais o fulano. Eu não aguento mais, e reclamei, e murmurei, não sei o que, falei. Ela virou para mim e falou assim, Thaís, até Jesus tinha Judas. E sabe como Jesus tratou Judas? Dando um beijo nele. Naquela hora, eu já não estava mais com raiva do irmão, e sim da pastora Bruna. Eu já queria pegar ela pelo pescoço. Mas como é precioso a gente entender o quanto o Senhor fez por nós, o quanto Jesus demonstrou amor, o quanto Ele veio aqui para servir. Sabe, Jesus dá tantos ensinamentos. Quando a gente vai ler o Sermão do Monte, Ele fala, quando alguém te ferir numa face, dá outra. Sabe, não se vingue, a vingança é do Senhor. Sabe, quando o irmão quiser que você ande com ele 1 milha, ande 2. E a gente não faz mais isso, irmãos. É uma mancadinha, um negocinho que o irmão faz, nós já estamos, entendeu? Igual eu estava, soltando a lenha no irmão. É uma coisinha, e isso é tão normal nos nossos dias de hoje que a gente não percebe. Por isso a gente precisa ficar atenta. E lembra que eu falei para vocês que o Senhor tinha falado sobre uma oferta extravagante? Vamos lá ler Romanos 12 rapidinho comigo, só para eu finalizar. E que quando eu li Romanos 12, que já é até, a gente lê sempre Romanos 12, já é até conhecida, já tinha lido várias vezes, mas veja como o Senhor ele vai dando novas, Ele vai ressaltando novas coisas a partir do momento ou daquilo que Ele está falando conosco e que a gente vai vivendo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Então, Deus considera um sacrifício vivo
e santo como agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. E aí Paulo continua: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Já acabou com a gente, né? Porque uma coisinha que a gente faz, a gente já se considera o melhor. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo, que ele está falando da igreja. Somos membros diferentes do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer a liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-a com alegria. Aí Paulo fala assim: amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Aí aqui acabou mais ainda, né? Porque a gente está vendo as pessoas honrando umas às outras, a gente está vendo as pessoas se degladiando por aí. Pelo menos é isso que eu tenho visto. Se vocês estão vendo alguma coisa diferente, vocês, por favor, me falam, que é para ver se a minha visão é que está conturbada. Então, a gente se degladia, a gente não honra mais. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegre-se a nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Aqui entra aquela passagem do samaritano, do bom samaritano. Sabe, quando alguém está com necessidade, vamos ajudar, perguntar se está precisando de alguma coisa, se está tudo bem, quer alguma coisa. A gente precisa parar com essa indiferença, ver o outro passando por um problema e está tudo bem, porque o mundo realmente trata as coisas hoje como tudo normal. Mas a gente não pode tratar. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que o perseguem. Nossa, aqui acabou com a gente. Porque mais maldição que a gente joga em cima daqueles que nos perseguem, o Senhor nos perdoa. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Não temos nos alegrado com os que se alegram e nem chorado com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Viver em harmonia, então, misericórdia. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Porque às vezes pode falar assim: não, mas eu já tentei com aquele irmão, ele não quer. No que depender de nós, que sejamos e vivamos em paz com todos, que busquemos viver em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer, se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Até aqui. E é isso, irmãos. O amor está se perdendo, a gente não tem mais olhado um para o outro, a gente só tem olhado as nossas próprias necessidades, as nossas próprias satisfações. A gente não ama mais, não suporta mais o outro em amor, sabe?
Porque muitas vezes a gente tem que suportar, a gente tem que passar, a gente tem que renunciar. E aí, Paulo vai falar aqui que isso é um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Então, o que o Senhor falou para mim é que muitas vezes a gente acha que um sacrifício, uma oferta agradável ao Senhor é ficar aqui louvando. Amém, isso também é um louvor a Deus, isso também é adorá-lo. Mas a gente acha que é só isso, só vir aqui na igreja, adorar, só manifestar algum dom do Espírito em nós, a gente acha que é essas coisas. Só que o verdadeiro sacrifício, a oferta extravagante, a melhor oferta que você pode dar ao Senhor, é ser um sacrifício vivo, é renunciar às suas vontades, é muitas vezes engolir aquilo que muitas vezes você não queria ouvir, aquilo que muitas vezes, às vezes não aconteceu, às vezes foi um mal entendido, não aconteceu a situação, mas você não tem nem como explicar. Às vezes você tem que engolir aquilo para que o Senhor possa te honrar, para que o Senhor possa mostrar para o outro, e amá-lo, e continuar orando por ele, e não fazer disso, agora eu não quero mais falar com essa pessoa. Não, a gente tem que amar o irmão, a gente tem que amar o próximo, porque se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, nós estamos mentindo. Amém? Glória a Deus. Então, que vocês possam ficar de pé e que a gente possa pedir para o Senhor nos encher desse amor dele, nos encher desse entendimento, que a gente possa sair do automático, do nosso automático do dia a dia, e que a gente possa olhar mais para o outro, olhar mais para aquela necessidade daquele irmão. Se você está sabendo de alguma coisa que aquele irmão está precisando, vai lá acudir, vai lá ajudar. Que isso possa constranger o nosso coração. E que se alguém fez alguma coisa para você, irmão, você possa perdoar. Porque o Senhor nos pede para que a gente perdoe até 70 vezes 7. Amém? E se você acha que alguém fez alguma coisa para você e que precisaria pedir perdão, muitas vezes essa sua justiça, ela é como trapo de imundícia para o Senhor. E às vezes aquilo que está na nossa cabeça, que a gente acha que é uma coisa, na verdade não tem nada a ver. E que você possa continuar tendo comunhão com esse irmão, amando ele, orando por ele e estando junto com ele. Amém? Vamos fechar os olhos e orar. Pai, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Deus, o Senhor nos deixou, Pai, 2 principais mandamentos. Mas tanto um quanto o outro, Senhor, estão se perdendo. Porque a tua própria palavra fala que se não praticamos um, o outro também é mentiroso. Então, se nós não amamos o nosso irmão como a nós mesmos, como podemos amar ao Senhor? Que o Senhor possa nos abrir a nossa mente, tirar as escamas dos nossos olhos, nos trazer amadurecimento da tua palavra, e que o Senhor possa nos trazer conhecimento do Senhor, que o Senhor possa nos trazer revelação do Senhor, do seu caráter, do seu amor, que possamos entender, Senhor, que nós recebemos um amor imerecido, um amor que a gente não compra, porque não existe dinheiro para comprar, porque o Senhor já pagou através do seu único Filho, do nosso Senhor e Salvador Jesus. E que a gente possa parar de precificar o amor do outro, parar de colocar merecimento no amor do outro, porque aquilo que nós temos que dar é aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor nos deu de forma imerecida, de forma abundante, que a gente possa dar ao outro de forma imerecida e abundante. Que o Senhor possa, Senhor, constranger os nossos corações com o seu amor, a ponto de transbordarmos do seu amor para com os nossos irmãos. Senhor, está tão difícil hoje. Hoje em dia é tão difícil, Senhor, porque precificamos e colocamos expectativas no outro, sendo que o Senhor falou para olharmos para o Senhor, para olharmos aquilo que o Senhor já fez. Que a nossa mente, assim como Paulo diz nessa passagem em Romanos 12, que a nossa mente seja transformada, Senhor.
Que possamos olhar, Deus, aquilo que o Senhor requer de nós, Pai. O Senhor não quer que a gente fique fazendo 1 milhão de jejum, adorando ao Senhor aqui, tendo alguma manifestação do Espírito, se não frutificamos do Espírito. Um dos frutos do Espírito do Senhor é o amor. Ah, Senhor. Mas temos deixado de lado os frutos do Espírito porque só queremos manifestar os dons. Temos deixado de lado os frutos do Espírito porque requer renúncias, requer mudanças, requer que olhemos para o Senhor, e ao olhar para o Senhor e te conhecer na intimidade, a gente vai ver o quanto errado, o quanto pecadores, o quantos defeitos nós temos. Nós queremos muitas vezes manifestar os dons aparentes para que outras pessoas vejam, mas não queremos os frutos porque eles são silenciosos, eles estão na intimidade. E um dos frutos é o amor, um dos frutos é amar, é a amabilidade, é termos domínio próprio, não fazermos as nossas vontades, renunciarmos o nosso eu, renunciarmos o nosso orgulho, renunciarmos a nossa carne, renunciarmos as nossas vontades, renunciarmos as nossas justiças. É isso que o fruto do Espírito vai trazer para a nossa vida. Mas a gente não quer. A gente foge da mudança. A gente foge de ser um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. A gente só quer mostrar para o outro. Mas verdadeiramente a gente não quer mudança. Ah, Senhor, em nome de Jesus, muda o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, que possamos ter um encontro verdadeiro contigo, Pai. E que o seu caráter, o seu amor encha-nos, Senhor, a ponto de não conseguirmos mais fugir. Nos constrange com o seu amor. Nos constrange com a revelação do seu amor. Porque quando o Senhor nos constrange com a revelação do seu amor, a gente vê o quanto a gente precisa mudar. Tanto a gente precisa mudar para conosco mesmo, quanto a gente precisa mudar com o outro. Ah, Senhor, nos ajuda a parar de olhar, Senhor, aquilo que o outro faz. Nos ajuda a parar com a comparação. Nos ajuda, Senhor, a olhar mais para nós. E nos ajuda a amar o nosso irmão. Amar. Amar não por quem o irmão é. Porque o irmão muitas vezes vai ser falho, muitas vezes eu vou ser falha, muitas vezes eu vou ter erros. As pessoas não podem me amar, Senhor, por mim mesma, porque se elas forem me amar por mim mesma, elas vão se frustrar. Nós temos que amar o outro, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, pelo quanto o Senhor nos amou. E através disso o Senhor vai nos santificando, o Senhor vai nos mudando, o Senhor vai nos transformando, vai nos santificando, nos tornando, Senhor, um sacrifício extravagante. A gente muitas vezes quer fazer jejuns, campanhas e falar que fez. Não, eu consegui fazer jejum. Eu consegui orar tantas vezes no dia. Mas o verdadeiro sacrifício é a gente renunciar às nossas próprias vontades, não para mostrar para o outro. É renunciar e ficar no silêncio, ninguém vai ver. Não vai ser visível, é só entre você e o Senhor. Ah, Deus nos ajuda. Nos ajuda porque nós estamos tão corrompidos por esse mundo que a gente não consegue nem enxergar. A gente não consegue nem fazer uma autoavaliação da nossa vida, de nós mesmos, porque estamos com a mente corrompida do mundo. Mas nós temos que olhar para o seu caráter, nós temos que olhar a sua vida, a vida de Jesus, para poder nos fazermos uma autoavaliação e avaliarmos se estamos realmente fazendo aquilo que Jesus nos pediu, fazendo aquilo que Deus nos ordenou.
Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda.